Sabe o que a Cuca, o Saci-Pererê, o Curupira, a Yara e muitos outros personagens do folclore brasileiro têm em comum? Eles fazem parte do patrimônio cultural do nosso país, que é protegido pela nossa Constituição. Patrimônio é um conjunto de coisas que pertencem a alguém. Sua mochila, seus livros, seus brinquedos formam o seu patrimônio. Mas não só as pessoas que têm patrimônio, as cidades e países também têm. A forma de pensar, as comidas, cantigas, danças, brincadeiras, lendas fazem parte do patrimônio cultural. Ele guarda a nossa história e ajuda a gente a identificar como é o nosso país e quem somos nós, os brasileiros. Vamos conhecer um pouco mais do nosso patrimônio cultural no Descomplicando? Meu nome é Eric Max Langdorf, eu tenho 7 anos. Meu nome é Laila Marques Braga, 9 anos. Meu nome é Pietra Barros Amaral e eu tenho 10 anos. Meu nome é Túlio Ferreira Maciel e eu tenho 11 anos. Meu nome é Malagna Salles Alves e eu tenho 6 anos. Meu nome é Levi Cardaninos Guimarães e eu tenho 10 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Descomplicando, com o tema Patrimônio Cultural. E folclore. E folclore, isso, patrimônio cultural e folclore. Muito bem. Então o assunto é patrimônio cultural, mas antes de falar de patrimônio e folclore, eu não vou esquecer mais, prometo, tá, Eric? Mas antes disso tudo, vocês sabem o que é patrimônio, crianças? O que é um patrimônio? Sim. Quem quer falar? Não, Tá bom, nem vamos ver. quero saber. Túlio. Patrimônio é uma parte importante do Brasil. É o que mostra a cultura. Por exemplo, o Túlio tem patrimônio? Túlio? É, você. Tenho. Você é o Túlio, não é? Você tem patrimônio? Tem, lógico que tem. Patrimônio são bens, são propriedades. Isso é o patrimônio. Antes da gente falar de patrimônio cultural, o que é um patrimônio? É tudo aquilo que a pessoa tem. Então, por exemplo, o lacinho da Pietra, o óculos da Pietra. Como é que chama isso, Malu? Essa que você tem aí? Era pulseira, será? Não, Não? é tipo um lacinho. Tipo um lacinho também, né? O relógio da Laila, o relógio do Eric, né? Tudo isso é patrimônio. Um carro, uma casa, tudo isso é patrimônio. Agora, o que é patrimônio cultural? Fala, Túlio. O patrimônio cultural é o bem do país. É o bem do Brasil, assim. Se for o cultural nosso, é o bem do Brasil. É, porque é o seguinte, né? Não é só as pessoas que têm patrimônio. A cidade também tem, né? Que a gente chama de município. O município também tem. O estado também tem. Ou o Distrito Federal também tem. E o país, que é o Brasil, também tem patrimônio? Sim. Também. A gente chama esse patrimônio que eles têm, alguma parte desse patrimônio, não tudo, mas uma parte desse patrimônio a gente chama de patrimônio cultural. Oi, Pietra, pode falar. Tem a ver com a cultura dele, né? Tipo as culturas dele. Tem a ver com a cultura, às vezes do município, às vezes do estado, às vezes do país todo. E hoje nós vamos começar o programa de uma maneira um pouquinho diferente, crianças. Nós vamos começar com uma brincadeira, um teste. Vocês aceitam participar do nosso teste? Sim! Sobre o que vai ser o nosso teste, Eric? Patrimônio cultural e E folclore. folclore, isso mesmo. Podemos ir para a primeira pergunta? Pode. Vamos ver. Sim. Pergunta: qual personagem do folclore protege a floresta, tem cabelos vermelhos e os pés virados para trás? Curupira. Curupira. É o Curupira mesmo? É o Curupira, muito bem. Pode ir para a segunda pergunta? Pode. Qual personagem do folclore se locomove através de redemoinhos de vento? Saci. É isso mesmo? Chega a sair Saci, isso. Ainda bem que eu não apostei nada, hein? Eu ia perder. De zero, vocês estão sabendo tudo? Se tivesse apostado, Terceira isso é pergunta. muito legal. É. Isso é legal para as crianças. Vamos lá, terceira pergunta. Quem atrai os pescadores para dentro dos rios com o seu canto mágico? Yara. Vocês não vão errar, não? Aquela sereia. Ah, mas acho que agora eu não sei não, hein? Agora chegou a parte das cantigas. Essas perguntas eram sobre folclore, agora essas cantigas. Na cantiga, a barata diz que tem quantas saias de filó tem a barata? 7, mas na verdade é 0. 7. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem? É uma só. Vocês erraram! A resposta é uma. A barata não tem 7 saias de filó, Malu. A barata só tem uma saia. Baratinha mentirosa. Vamos pra cantiga? É mentira que a barata
verdade são assim? Não. Não sei porque eu nunca conversei com a barata, porque eu saio correndo quando eu vejo uma. Eu nunca conversei com a barata. Posso fazer a outra cantiga? Sim! De acordo com uma conhecida cantiga popular, quem não lava o pé? Sapo! Aê, como é que é a música? Vamos ver. Sapo Sapo não lava o pé. Sapo Não lava porque não quer. Vocês sabem o que é uma parlenda? Não. Mas vocês conhecem uma parlenda. Eu já o que estudei, não tô lembrando. É uma Parlenda? Parlenda. metade de uma lenda? Um pardal com uma Resposta. lenda? Pergunta. Lenda do pardal. É como se fosse uma pequena poesia a parlenda. Não tem nada a ver com o nome, né? Mas... Não, não tem. Não tem nada. tem, sim. É o par Ó, de uma lenda. Mas o que acontece com quem cochicha? O rabispicha. Será que vocês conseguem completar? Quem cochicha, O rabispicha. quem escuta, Rabo encurta. quem reclama, O rabo enclama. o rabo inflama. Quem come- Desse tamanho. Não, mas não acabou ainda não. Quem comenta, Não se esquenta. o rabo aumenta. E quem implica, Descomplica. o rabo estica. O rabo estica. Mas descomplica era uma boa resposta porque tem a ver com o nome do programa, mas não era não. Bom, mas vocês foram bem no nosso teste. Vocês só erraram praticamente uma, né? A da saia de filó da barata. Você ganhou uma. E eu não ganhei nada, mas eu me diverti. Você não se divertiu? Sim. Nós falamos de folclore E patrimônio cultural. e patrimônio cultural. Quando a gente fala de patrimônio cultural, patrimônio são os bens. Sim. Patrimônio são os bens, eu já falei para vocês. Então, quando a gente tem bens, o seu carro, sua casa, o banco que você está sentado, a cadeira da sua casa, tudo isso é patrimônio. O seu óculos, tudo isso é patrimônio. Mas existe o patrimônio cultural, né? Que é o patrimônio do município, do estado. Por exemplo, o que pode ser patrimônio cultural? Música. Vocês já dançaram em festa junina? Não. Sim. Já? Eu já dancei. Você já dançou, Malu? Festa junina, já dançou, Pedra? Sim, na minha escola. Na sua Na escola? minha escola também. Festa junina. Apresentação da escola. A música, então, pode fazer parte do patrimônio cultural. O que mais que vocês acham que pode fazer parte do patrimônio cultural, além de uma música? Dança. Dança. Tem vários lugares do Brasil que tem, Comida. tem vários lugares do Brasil que tem as suas danças, Festa. fazem parte da cultura dos povos. Receitas. Comida pode fazer parte do patrimônio cultural? Pode, tem muita comida que a gente chama de comidas típicas. Né? Por exemplo, o pão de queijo em Minas Gerais. Pode fazer parte. Você estudou isso na escola, Pedro? Feijoada do Rio de Janeiro. Feijoada no Rio de Janeiro. Então a gente já tem música, a gente já tem comida, a gente tem dança. O que mais pode fazer parte? Festas. Lugares. Festas. Lugares pode fazer parte? Pode. Um dia eu viajei lá pra Bahia, e aí tava tendo uma festa, assim, com o boi bumbá, assim, uma pessoa vestida, um monte de pessoas com umas roupas, assim, meio parecidas de festa junina, assim, dançando. Tudo isso faz parte do patrimônio cultural daquela região do país. O que mais pode fazer parte do patrimônio cultural? Uma Escultura. escultura, uma estátua. Uma estrutura de quê, Túlio? Você A acha? estrutura? Um prédio? Assim, a catedral é um patrimônio Uma cultural. catedral de um lugar Catedral. bem antiga, por exemplo, pode fazer parte do patrimônio. Lá em Paris, o patrimônio cultural deles é a... Torre Eiffel. Pode ser. Pode. Não é só o Brasil que tem patrimônio cultural, os outros países também têm o seu patrimônio cultural. Oi, Petra. Aqui em Brasília a gente também tem o Memorial de JK. Ah, então vamos explicar para quem está assistindo que o programa é gravado em Brasília, né? Que as pessoas que não forem assistir nem sempre são de Brasília. Então nós estamos em Brasília. Na verdade, nós estamos na biblioteca do Supremo Tribunal Federal, que também faz parte do nosso patrimônio cultural. Né? Essa biblioteca cheia de antiga, Eu queria ler. importante, num prédio importante. Né? E aí tem o Memorial JK. Sim, Memorial de JK. Agora você vai ter que explicar para o Brasil inteiro o que é Memorial JK. Complicou. Complicou. Você sabe, Túlio, explicar o que é Memorial JK? O que é? JK é de Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek foi o presidente que construiu Brasília. Se bem que a ideia de construir Brasília é muito antiga, gente. A ideia de construir Brasília é da época do Dom Pedro I. As pessoas acham que foi na época do Juscelino Kubitschek, não. A história foi Dom Pedro I que pensou em colocar a capital aqui no meio do país, no Planalto Central. Mas foi o Juscelino que efetivamente construiu. Mas, Túlio, fala o que é o Memorial JK. Já chamo vocês. Como o JK é Juscelino Kubitschek e memorial é algo para relembrar aquela pessoa, então é para relembrar as coisas de Juscelino Kubitschek. Isso mesmo.
Para mostrar para as pessoas hoje, né, para elas não esquecerem como foi construir a cidade, como foi difícil, como foi importante construir uma cidade no Planalto Central. Então, olha só, gente. Vocês me falaram que, por exemplo, uma estátua pode fazer parte do patrimônio cultural. Sim. Comida. Uma comida pode fazer parte do patrimônio cultural, mas uma música também pode. Uma dança também pode. Vocês sabiam que existe uma divisão entre bens materiais e imateriais? Patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial? Sim. Vocês sabem? Sabe? Alguém sabe me explicar o que é direitinho? Sim, eu. Então vai, Túlio. Patrimônio imaterial é quando não tem aquela coisa física para se tocar. Se não tem como se tocar numa dança, também não tem como se tocar numa música. E patrimônio material é quando você consegue tocar em algo. Tipo aqui a Catedral de Brasília, você consegue tocar nela. Só que uma dança você não consegue. Então você tem o patrimônio cultural, né, que é material, e o patrimônio cultural imaterial. E o folclore? Tem a ver com o patrimônio cultural? Tem. É por causa que faz a parte da cultura do Brasil, né? Que aí mostra a cultura do Brasil e por isso é preservado. Aliás, de preservação de cultura, de preservação de patrimônio cultural, entende o nosso convidado que vem no segundo bloco com a gente, sabia? Nosso convidado é especialista para falar disso, de preservação, de proteção de patrimônio cultural. Bom, olha, a gente já conversou um pouco sobre patrimônio cultural, a gente já conversou sobre folclore, mas eu acho muito importante a gente conversar sobre proteção desse patrimônio cultural, para esse patrimônio cultural não se perder, né? Para não destruírem as estátuas, para não destruírem os locais, para preservar essas lendas como o Saci e tudo mais. E para isso, nós vamos conversar com o nosso convidado no segundo bloco. Espera só um pouquinho que Descomplicando volta já. E voltamos para o segundo bloco do Descomplicando, e agora com a presença do Daverson Guzmão, que é diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. Daverson, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Júlio. Olá, crianças, tudo bem? E Daverson, antes das perguntas das crianças, eu tenho uma pergunta. Você é diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. E a minha pergunta é, o que é o IPHAN? Dá para contar para a gente o que é o IPHAN? Dá sim. O IPHAN é uma sigla que significa Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão do governo federal que é responsável por cuidar daqueles bens culturais que são reconhecidos como patrimônio cultural do Brasil. A gente falou aqui que era importante preservar o patrimônio histórico e cultural. E o IPHAN, então, faz esse trabalho de preservação? Exato, o IPHAN é o órgão responsável por fazer esse trabalho de preservação e fazer a salvaguarda dos bens culturais e materiais. Que vocês já falaram aqui no primeiro bloco sobre isso, né? A diferença entre patrimônio material e imaterial. E a gente falou direitinho? Falaram direitinho, tá todo mundo afiado. O acarajé é um patrimônio imaterial? O Túlio fez uma pergunta excelente. O que é o patrimônio, considerado patrimônio, não é o acarajé, a comida. Porque senão, quando a gente comesse o acarajé, Tá comendo patrimônio? tá comendo patrimônio. E aí o patrimônio se acabaria, porque a gente come o acarajé é tão gostoso que a gente come todo, né? E a gente não pode acabar com o patrimônio. Então, o que é considerado patrimônio é o ofício da baiana de acarajé. Quer dizer, o conhecimento tradicional da baiana de acarajé sobre como fazer o acarajé, como organizar a bancada dela ali para vender o acarajé. E o acarajé, ele é uma comida que tem uma relação com uma religiosidade de matriz africana. Ela é uma comida ritual. Ele é uma comida que diz respeito às oferendas que são oferecidas a uma orixá que se chama Yansan. Então, o acarajé tem uma relação direta com a cultura de matriz africana. E aí, que é uma cultura, a cultura de matriz africana, e a religiosidade de matriz africana é parte da cultura brasileira. Então, o ofício de baiana de acarajé é um conhecimento, um saber, né, que está relacionado, portanto, ao patrimônio cultural brasileiro. O que precisa
para alguma coisa fazer parte do patrimônio histórico? Tem algumas exigências, alguma coisa assim? Quando a gente fala de patrimônio material, de edificações, a gente quer reconhecer essas edificações como patrimônio, a gente diz o quê? Que aquela edificação ou aquela obra de arte, ela vai ser tombada. Tombada não é no sentido de que vai ser derrubada, né? É tombada parece, né? no sentido de que vai Tombada, ser derrubada. incluída num livro, inscrita num livro que chama livro de tombo, por isso que chama tombamento. Então, quando a gente diz que uma edificação, uma obra de arte ou um bem cultural, ele é tombado, é porque ele está inscrito num livro específico e esse livro diz lá que aquele bem é um patrimônio cultural. Então, se o prédio, por exemplo, faz parte da história do município, pode ser aquele edifício, aquela casa onde nasceu alguém muito importante, só é um escritor importante, alguma coisa assim. A edificação, a casa, ela é tombada pelo município. E a gente tem um outro instrumento que esse é para os bens imateriais. Quando um bem imaterial é reconhecido como patrimônio, a gente não diz que ele foi tombado. A gente diz que ele foi registrado. Então, no caso do bem imaterial, a gente tem os livros de registro e não o livro de tombo. Então, o ofício das Baianas de Acarajé, por exemplo, é um bem registrado como patrimônio cultural do Brasil. E aí uma estátua é tombada. Uma estátua seria tombada. E aí quando tomba, por exemplo, um prédio, não pode derrubar o prédio? Pode? Exato. A gente, quando tomba um prédio, uma edificação, uma obra de arte, quando ela é considerada patrimônio, ela não pode ser mutilada, ela não pode ser modificada, ela não pode ser destruída. Porque a ideia de se considerar alguma coisa patrimônio é que aquilo seja transmitido para gerações futuras. Então, aquilo não pode deixar de existir. Tipo o Memorial JK? O Memorial JK, ele faz parte do conjunto tombado daqui da cidade de Brasília, onde a gente está fazendo o programa. Então, ele também faz parte desse tombamento. Quando a casa é tombada, e aí faz parte do patrimônio cultural, a pessoa continua sendo dona da casa, né? Isso. Ela continua sendo dona da casa. Então, se eu tenho minha casa tombada, eu continuo sendo dono. Mas aí eu não posso mais ir lá trocar a porta que eu quero, por exemplo, do jeito que eu quero. Pode trocar a porta, mas aí você tem que conversar com o órgão que declarou aquele bem um patrimônio cultural. Pode ser um órgão municipal? Pode ser um órgão municipal, pode ser um órgão distrital ou estadual, ou um órgão federal, que no caso, se for o órgão federal, é o IFAM. Agora, por quê? Existe essa limitação. Mas a casa não é minha, por que que eu tenho que pedir autorização para fazer isso? É porque, realmente, ela é uma propriedade privada, mas há o entendimento de que ela é uma propriedade privada, mas que tem um interesse público, porque ela é considerada um bem cultural reconhecido como patrimônio. Se uma casa que não tiver dono nenhum, ninguém morando lá, for considerada um patrimônio cultural e ter outra pessoa querendo morar lá, ela pode? Ela pode morar desde que o proprietário permita, porque a casa ela continua sendo do proprietário da casa, a propriedade não muda. O fato da casa ser considerada um patrimônio, a casa não passa a ser do governo, não passa a ser do poder público, do estado ou do município. Mas e se o dono já tiver morrido assim mesmo? Aí é o herdeiro que vai decidir. Quando a pessoa morre, fica para alguém, né? Vamos supor, uma casa, né? A pessoa tem que permitir que a casa seja considerada, seja tombada? E se a pessoa falar, eu não quero que tomba a minha casa? Não O que quero. você acha, Levi? Será que pode? Ou pede permissão. Se a pessoa fala não tomba, acho que você acha que pode, Malu, falar? Eu não quero que minha casa seja patrimônio histórico? O que você acha? Eu acho que não pode. Tem como Que não falar quero. que não pode. E Que não aí, quero. quando ela diz, olha, ela tem que dizer, não é que não pode, ela vai dizer, eu não quero. E aí, isso vai ser avaliado pelo órgão que está produzindo ali, né, a informação sobre o imóvel e vai levar para a instância que decide se vai ser tombado ou não. Pode ser que seja considerada um patrimônio, né, independentemente da vontade do proprietário. Por quê? Porque há o entendimento de que aquele bem cultural, a casa ou a edificação, ela é de interesse público, né? Ela é de interesse coletivo, porque ela diz sobre aquele lugar, ajuda a contar a história daquele lugar. Eu posso fazer uma diferença que a gente falou bastante sobre as edificações, né? Sobre os prédios, e que elas não podem ser modificadas. Mas a gente tem, no caso do patrimônio imaterial, como a gente está falando
quando vocês falaram em folclore, na verdade a gente está falando daquilo que hoje se chama de cultura popular. A cultura popular, ela passa por modificações, ela passa por transformações ao longo do tempo. Por isso que quando a gente fala em patrimônio imaterial, a gente não diz que ele está tombado, porque se tivesse tombado não podia mudar, igual uma casa, né? Quando ela é tombada, ela não pode passar por modificações, ela não pode ser alterada, ela não pode ser destruída. No caso de um bem imaterial, ele passa por transformações ao longo do tempo, por isso que ele é registrado e não tombado, né? Vou dar um exemplo. Quem aqui já dançou forró? Olha aí, ó, temos forrozeiros entre nós, né? Existe um bem cultural que se chama Matrizes Tradicionais do Forró, que é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, né? E ao longo dos anos, ao longo das dezenas e dezenas de anos de existência do forró, ele passou por modificações. Então, é isso que marca principalmente a diferença entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio material, ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado, ele não pode ser destruído. O patrimônio imaterial, ele passa por transformações ao longo do tempo, ao longo dos anos. Porque a cultura vai mudando, é isso? Porque a cultura vai mudando. Vai Exatamente. Entendi. Casa for considerada tombada, mas ela tiver um dono que mora lá, as pessoas não podem entrar simplesmente. Entrei, aqui é um lugar, assim, não pode entrar, ou só pode olhar. Só porque é patrimônio histórico, se as pessoas podem entrar? Na casa Não, da né, pessoa. Davidson? Isso não torna a casa de todo mundo. Não, nem tudo que é tombado é um espaço público, né? A gente tem cidades inteiras tombadas. Vou dar um exemplo. A gente tem a cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, que é tombada, a cidade toda. A gente tem várias outras cidades que são consideradas patrimônio e que tem a casa das pessoas, né? E essa casa, ela é uma propriedade privada, ela não é um espaço público, ela é um espaço privado, ela é daquela família ou daquela pessoa. Legal. Tio, e se o patrimônio material for destruído? Boa pergunta, excelente pergunta. Sabe o que ia fazer essa pergunta, Eric? Se um patrimônio cultural for destruído, as pessoas que causam essa destruição, elas têm que ser responsabilizadas. Elas são multadas e elas respondem criminalmente por isso, né? Porque isso é considerado um crime contra o patrimônio cultural. E se for uma pessoa que não seja dona, também a mesma coisa? A mesma coisa. Ela responde pelo crime cometido e ainda é multada por isso. Você está ali destruindo algo que pertence a todos. E aí, quem comete o crime tem que ser punido e responsabilizado por isso. Pode ir para prisão? Pode ir para prisão, inclusive. Vixe, já pensou? Eu tenho uma casa, essa casa aqui foi tombada. Mas caso eu, sem querer, eu quebrei um pedaço dela. Um pedaço dela quebrou. Eu vou ter que pagar para o governo por isso? Vou ter que pagar multa? Vai ser apurado o que foi que aconteceu com a casa, como que aquilo aconteceu. Se não teve nenhum tipo de responsabilidade ou responsabilização sua, você não vai ter que pagar. Mas a reconstrução ou a restauração do bem, ela tem que ser feita a depender do caso. E destombar pode? Existe destombar? Formalmente pode acontecer, existe instrumento jurídico para isso. Como que funciona o destombamento? Excelente pergunta. Bom, destombar um bem cultural é parte de um processo muito complexo, que envolve uma série de pareceres jurídicos, envolve uma série de justificativas, porque é difícil explicar como que um bem que era considerado patrimônio cultural vai passar a deixar de ser, né? E explicar não só por que mudou a ideia sobre o valor daquele bem cultural, mas, sobretudo, por que ele tem que ser destombado. Qualquer um pode pedir. Não quer dizer que vai ser atendido, mas pode pedir. Qualquer cidadão pode pedir. E tem diferença. Para tombar um bem, qualquer cidadão pode pedir o tombamento. Para registrar um bem, portanto, para registrar um patrimônio imaterial, só quem pode pedir é o Ministério da Cultura e as suas instituições vinculadas, as secretarias de estados do Distrito Federal e de municípios e as organizações da sociedade civil. Por quê? Porque parte-se da ideia de que o patrimônio cultural imaterial,
ele tem que ter a anuência de coletividade. Se no patrimônio material, no bem tombado, a gente tem o dono da propriedade, no caso do patrimônio imaterial, que é um bem mais difuso, né, que ele pertence a todos, quer dizer, você não consegue dizer se pertence a uma pessoa ou a outra, porque ele pertence de fato a todos, pertence a todo mundo, né? A gente chama de detentores dos bens culturais, nesse caso. Para quem que a gente denuncia isso, se a gente fica sabendo que alguém está destruindo, está prestes a destruir, vai destruir um bem tombado, vai na delegacia, vai no IPHAN, onde que vai? Como é que faz isso aí? Pode-se acionar tanto a delegacia, a polícia, porque como a gente já... Delegacia comum de polícia? Pode denunciar lá. Pode denunciar na polícia. Ah, estão destruindo uma casa que é tombada. A polícia tem que tomar uma providência. E uma dessas providências é informar o órgão que é responsável pela gestão desse bem cultural. Então vai ser informado ou o IPHAN, ou o órgão estadual que tombou, ou o órgão municipal. E no caso do Distrito Federal, o órgão distrital. Corre o risco, tem o risco da pessoa saber que a casa dela vai ser tombada, ela ir lá e derrubar a casa? Acontece bastante. Acontece muito, que dó. Corre esse risco, ele existe e isso acontece. Acontece muito. Acontece. Em geral, existe um instrumento que se chama de tombamento provisório, em que, a partir de determinado momento do processo de tombamento, aquela casa, aquele imóvel, ele já não pode mais ser modificado, danificado. Como é que alguém tomba algum objeto, material ou imaterial? No caso, como eu expliquei, no caso do tombamento, ele tem que ser um bem material, né? Existe todo um processo. A pessoa solicita, em geral vão lá estudiosos, especialistas, estudar essa edificação, vão ver quais são os valores que ela tem para poder argumentar se ela deve ser reconhecida ou não como um patrimônio. O Coliseu é um bem material. O Coliseu é um bem material, né? Ele é um bem edificado e ele é considerado um patrimônio, salvo engano, um patrimônio mundial. Deve ser lá patrimônio da humanidade. Lá em Roma. Na Itália. Quem faz isso é a exatamente. Unesco? Quem que faz isso? Você sabe dizer? Exatamente. A Unesco é quem reconhece um bem material como patrimônio mundial ou um bem material como patrimônio da humanidade, que também tem essa diferença. E a gente tem algum patrimônio brasileiro que está nessa categoria de bem patrimônio? Como é que Patrimônio é? da humanidade? O mundial? Eu Tem. sei. Temos. O Brasil tem. Eu citei a cidade de Ouro Preto. Brasília é um patrimônio mundial. Ouro Preto é um patrimônio mundial. No caso dos bens imateriais, a gente tem o samba de roda do Recôncavo Baiano. O Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, é um patrimônio da humanidade também. Mais recentemente, a gente teve. Alguém falou do Bumba Meu Boi. O Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão é considerado um patrimônio da humanidade também. Bom, gente, nós vamos encerrar o nosso Descomplicando de hoje por aqui. Foi muito legal a presença do nosso convidado, foi muito legal a presença das crianças, então eu quero dar uma salva de palmas para todos vocês. E vamos dar um tchau pro pessoal que está assistindo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.